Agora sim. Tá ok, não tá, Bia? Tá, agora foi. Então, continuando, né? Depois nós trabalhamos o texto psicologia, os três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Depois o texto A Pulsão e seus destinos, né? Que na tradução Standard Edition a gente tem a tradução as pulsões, as vicissitudes da pulsão. E agora a gente vai trabalhar um texto que eu gosto muito, inclusive, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler um artigo que eu publiquei na revista Ágora, eu acho que foi em 2020, que eu trabalho, a base desse texto é um texto que tem como referência os textos Totem e Tabu, de 1913, e o texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921. Então, inclusive, eu fiz uma análise freudiana. Inclusive, ontem a gente estava no meu laboratório da UFMG, a gente estava conversando com a professora Tânia Rivera, um texto que ela escreveu por conta das inquietações que ela estava tendo com relação ao governo anterior, ao governo Lula, e eu também escrevi esse texto em torno de algumas inquietações que eu estava tendo, principalmente as questões relacionadas à segregação social, ao discurso do ódio, agressividade, que foi publicado, eu devo ter escrito em 2019, foi publicado em 2020 na revista do Programa de Teoria Psicanalítica da UFRJ, revista Ágora. Então, esse texto do Freud é uma espécie de continuação do texto Totem Tabu, que foi escrito em 1913. Então, é um texto Totem Tabu do Freud, que a gente poderia, inclusive, ter trabalhado aqui, né? Talvez numa outra oportunidade, até que né, a gente pode pensar aí em outro módulo que a gente poderia trabalhar em um dos textos, poderia ser o texto Totem Tabu. É um texto que é um texto fundante, né? Tanto no sentido ontológico, como no sentido filogenético, né? Da ontogênese e da filogênese. O Freud, quando ele escreve o texto Totem Tabu, ele fala que ele está seguindo a lei de um pensador da época que se chama Haeckel. Então, um texto que obedece esse pressuposto de Haeckel, de que a filogênese repete a ontogênese. Então, é um texto que pode ser lido também a partir da ideia da ontogênese, né? A ideia do desenvolvimento do ser, passando pelos estágios de desenvolvimento, principalmente se a gente levar em consideração os conceitos de autoerotismo, narcisismo primário, narcisismo secundário, e a gente pode fazer uma equivalência também com a história da humanidade. Em seguida, o Freud, em 1921, então o Freud ele estava vivendo ali um período entre guerras. Freud também é muito interessante, porque ele viveu intensamente as duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra. Então, ele estava vivendo esse período entre guerras e ele escreveu o texto Mas Psicologia,
E a tradução passou, né? Ele escreveu esse título em alemão, e a tradução passou a ser Psicologia das Massas e Análise do Eu. É muito interessante esse texto, né, gente? Principalmente se a gente já começa a levar em consideração o título. A psicologia das massas e análise do eu. O que o eu, como que o eu interfere ou é interferido pelos processos de formação grupal, pelos processos identificatórios, principalmente entre o grupo e o líder. Então, Freud já tem ali, já é um texto tardio do Freud, de 1921, ele já tem conceitos muito bem fundamentados, conceito de narcisismo primário, narcisismo secundário, conceito de identificação, conceito de libido, conceito de eu ideal, conceito de ideal de eu. Tem uma gama de pressupostos da metapsicologia, que a gente já discutiu na aula passada, que já estão muito bem organizados, estão muito bem já articulados, principalmente na clínica individual. Então, seguindo esses textos que são chamados por alguns de textos sociais do Freud, Totem e Tabu, 1913, Psicologia das Massas e Análise do Eu, O Futuro de uma Ilusão e Moisés e Monoteísmo, talvez esse texto seja o que mais interessa a Freud, principalmente para a gente vislumbrar os conceitos relacionados ao eu e ao grupo e às massas. O Freud, ele, em 1920, ele já tinha escrito O Mais Além do Princípio do Prazer, onde ele já estava desenvolvendo o conceito de pulsão de morte. Então, ele já começa a apostar nessa dicotomia entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Também ele já havia se distanciado, né, dos conceitos da metapsicologia, né, que seria pulsão de autoconservação e pulsão sexual, e já estava trabalhando, então, os conceitos dicotômicos entre pulsão de vida e pulsão de morte, juntamente com os conceitos de formação do eu e da identificação. Nesse momento da teoria freudiana, ele está dentro de um contexto social influenciado por uma ascensão do discurso fascista, do discurso de um discurso xenofóbico, né? E que vai, depois de alguns anos de ter escrito esse texto, vai começar a ter um formato mais consistente, né? Que vai levar o próprio Freud a ter que se mudar da Áustria, de Viena, com a ajuda de Marie Bonaparte. Ele se instala em Paris por um ano e depois muda para Londres, onde ele vai ficar até o resto da sua vida. Então, é um texto que está muito contaminado pelo contexto social e político da época, que o Freud está interessado em compreender o que leva o sujeito a obedecer o imperativo de um determinado grupo, de uma massa, a que se identifique
com um líder, o que está em jogo nesse processo identificatório, daí conceitos, identificação, narcisismo, eu ideal, ideal de eu, que vai se distanciar dos teóricos de grupo que eram grandes referências até a escrita desse texto do Freud. Não é à toa também que alguns psicanalistas compreendem esse texto não só para pensar os fenômenos de massa, mas também para pensar os fenômenos de grupo. Um psicanalista importante que teve como referência esse texto para compreender os fenômenos de grupo foi um psicanalista inglês que se chama Bion. Ele trata o grupo a partir das relações que o Freud começa a demonstrar dos discípulos com relação ao líder. Então, relação de dependência, relação de hostilidade, relação de fantasia de abandono. Tem uma gama de processos que o Freud vai trabalhando ao longo desse texto, que depois o Bion vai fazer uma releitura para pensar os fenômenos de grupo. Então, é um texto que veio também trazer análise dos processos grupais, não só levando em conta uma perspectiva sociológica, que até então tinha como referência o pensamento de Le Bon e McDougall, mas também uma perspectiva grupal, que até então tinha como referência o pensamento de Kurt Lewin, conceito de dinâmica de grupo. Então, logo no início, né, nas primeiras frases do texto, acho que vale até a pena eu ler aqui, né? Freud já começa. Certamente, a psicologia individual é dirigida ao ser humano individualmente e procura seguir por quais caminhos ele tenta alcançar a satisfação de suas moções pulsionais. No entanto, ao fazê-lo, e sob determinadas condições excepcionais, só raramente ela estará em posição de desconsiderar as relações desse indivíduo com os outros. Na vida psíquica do indivíduo, o outro é, via de regra, considerado como modelo, como objeto, como auxiliar e como adversário, e por isso a psicologia individual é também de início simultaneamente psicologia social, nesse sentido ampliado, mais inteiramente legítimo. Então, logo aqui, no primeiro parágrafo desse livro, o Freud já deixa claro que a psicologia social é indissociável da psicologia individual. A psicologia individual é indissociável da psicologia social. Então, existe uma indissociabilidade entre as dimensões individuais e as dimensões sociais. Essa indissociabilidade ela vai ficar bastante clara no texto freudiano, se nós levarmos em consideração que nós da psicanálise, principalmente, né, que leva em consideração a dimensão da identificação. Nesse ponto, eu acho que é até interessante nós diferenciarmos um pouco as questões relacionadas à identificação das questões relacionadas à identidade, né? A gente vê hoje, é muito comum a gente encontrar esses discursos das chamadas pautas identitárias, a questão racial,
a questão LGBTI+, a questão da inclusão, né, de alguns sujeitos autistas, TDAH, as questões das pautas indígenas, quilombolas. Essas pautas, elas interessam bastante à psicologia social, que é uma psicologia chamada de que trabalha a questão relacionada à pauta identitária. Nós, da psicanálise, o que nos interessa mais é a dimensão da identificação. Então, é importante isso, que com Lacan a gente vai fazer uma distinção do que seria uma identificação imaginária, do que seria uma identificação simbólica, o que a gente pode entender também, né, a identificação no campo do real. É interessante como que o Freud vai seguindo a sua metodologia na escrita desse texto. Nesse sentido, mais uma vez, é importante a gente reconhecer a capacidade literária do Freud, porque ele já começa trazendo essa questão dessa identificação entre a psicologia social e a psicologia individual, e já começa, de certa maneira, criticando alguns autores que são grandes referências para pensar os fenômenos de grupo e de massa, que são oriundos do campo da sociologia e das ciências políticas. Então, logo de início, né, quando ele começa a tratar dessa questão da indissociabilidade entre a psicologia individual e a psicologia social, ele vai começar a trazer alguns argumentos do campo das ciências sociais e das ciências políticas para começar a desconstruir esses argumentos e começar a sustentar a sua hipótese para pensar as questões relacionadas à identificação, que são o narcisismo primário, narcisismo secundário, a identificação, o conceito de libido, a identificação, a figura do líder e a questão do pai. Então, uma gama de conceitos vão começar a serem articulados a partir do momento em que ele refuta algumas hipóteses que estavam sendo traçadas até o início do século XX. Então, o Freud ele vai fazer uma espécie de trabalho de intertextualidade para trabalhar as hipóteses de um sociólogo francês que se chama Le Bon e que tem o conceito de formação de grupo, e o psicólogo inglês que se chama McDougall, que tem um conceito também de formação de grupo. Esses dois teóricos, eles pensam a formação de grupo e a formação da organização dos grupos a partir do conceito de sugestão. Então, segundo esses teóricos, as pessoas, quando elas fazem parte de um determinado grupo, elas são sugestionáveis. Elas podem mudar de opinião, podem mudar de ideia, podem ter uma ideia mais superficial, podem perder o seu pensamento crítico, podem perder a sua racionalidade. Então, Freud ele começa a mostrar que existe uma gama de transformações que começam a acontecer dentro de um processo grupal que ocorrem porque essas pessoas elas perdem um pouco o pensamento crítico e passam a ser sugestionáveis. É aí que vai aparecer, então, o conceito de sugestão grupal ou um conceito
que vai ser bastante trabalhado pelo sociólogo francês Le Bon, e que vai trazer a ideia de que existe dentro de um processo grupal um processo de homogeneização, ou seja, existe uma tendência à homogeneização, onde o grupo ele vai se nivelar, geralmente de uma forma mais superficial, pouco crítica, pouco relevante, e que o Freud vai começar a criticar esse fenômeno e vai, né, na própria construção que ele vai fazer ao longo do texto, ele vai dizer que essas hipóteses de Le Bon e McDougall são facilmente refutáveis. E vai utilizar a seguinte metáfora, que eu acho que valeria a pena aqui a gente ler. Para Freud, o conceito de sugestão não contempla a teoria das emoções, que teria como carro-chefe a ideia de libido. A crítica de Freud aos dois teóricos de grupo se expressa na recorrência à antiga adivinhação de São Cristóvão. Ou seja, Freud então vai citar essa passagem bíblica de São Cristóvão para refutar as ideias dos dois sociólogos positivistas. Cristóvão carregava Cristo, Cristo carregava o mundo inteiro, e onde então Cristóvão apoiava o pé. Então, a hipótese freudiana, ela vem na ideia de que onde está a causa? Né? O Freud ele tem sempre esse olhar de cientista, porque tem uma dimensão na teoria freudiana que procura a causalidade. Eu acho isso faz parte do desejo freudiano e do próprio desejo do psicanalista, né? De não se convencer a partir de explicações superficiais que possam apenas descrever o fenômeno. A psicanálise ela tem uma procura pela causalidade. Talvez a questão do trauma possa passar pela questão da causalidade, a questão da formação dos sonhos, que diz também de uma interpretação possível para a gente pensar a questão do sintoma. A própria ideia de Édipo também traz a noção da causalidade. Então, tem uma gama de referências, né, que explicita em Freud o seu desejo de saber a origem, de saber a causalidade. Nesse ponto aqui, ele vai questionar esses dois teóricos para mostrar, mas essas suas hipóteses não estão atrapalhando a verdadeira questão do problema. E, segundo Freud, quais são as verdadeiras questões que são esquecidas pelos sociólogos da época? Os sociólogos da época eles estão interessados em compreender apenas o fenômeno, mas não a causa do fenômeno. A consequência de tal aproximação é demonstrada quando a identificação passa a ser considerada a partir da libido. Ou seja, o que o Freud está querendo levar em jogo é o que ele vai entender como libido. Para Freud, diferentemente dos teóricos de grupo, no centro dos processos grupais individuais está a libido, representante do amor e da sexualidade. Então, Freud vai compreender os fenômenos de grupo e os fenômenos de grupo relacionados, isso é importante, né? Os fenômenos de grupo relacionados à análise do eu, levando em consideração as questões relacionadas à libido. E tem até uma passagem nesse próprio texto do Freud em que ele vai fazer uma referência
a São Paulo para demonstrar o que ele entende com qual que é o sentido que ele vai dar à questão da libido. E nós vamos ter como referência, nesta passagem, a ideia de amor. Então, para Freud, nesse momento, nessa construção que ele vai fazer, principalmente com relação a esse texto, está relacionada à ideia de ligação. Então, ele vai usar com bastante frequência não para pensar esse conceito de libido. Ele vai falar de Bildung. Então, Bildung seria ligação, aquilo que liga, aquilo que produz, né? A gente pode pensar depois, numa perspectiva lacaniana. Claro que Lacan a gente tem vários momentos para pensar as questões relacionadas ao conceito de libido, mas um dos conceitos fundamentais para a gente pensar esse conceito de libido e de ligação seria o conceito do Lacan de laço social. É claro que a questão do laço social ela vai se tendo várias interpretações ao longo da teoria lacaniana, mas como também a gente vai encontrar em Freud, né, principalmente várias questões relacionadas à questão da pulsão de vida e da pulsão de morte, mas nesse momento a gente teria a pulsão de vida como essa pulsão que liga e a pulsão de morte como a pulsão da agressividade, como algo que desliga. E o Freud vai utilizar o termo Entbildung. Então, Bildung seria a ligação e as questões relacionadas ao desligamento seria a Entbildung, né? Outras formas de ligação. As características dessa ligação que o Freud vai trabalhar, elas vão se desdobrar em várias dimensões, porque elas são várias leituras possíveis para esses conceitos relacionados à ligação. Então, nós teríamos a ideia de eu ideal, ideal de eu, né? Ou seja, o que seria a ideia de eu ideal e ideal de eu? A ideia do eu ideal seria aquele narcisismo primário, onde o sujeito se sente completo, tá? E o ideal de eu seria uma outra forma de expressão, onde o sujeito ele passa pela experiência de castração e ele cria um ideal de eu, né? Aquele ideal de pessoa que eu quero ser. O líder ele ocupa esse lugar do ideal de eu, que vai afetar o narcisismo. Então, conceitos relacionados ao narcisismo, ao eu, ao ideal de eu, aquilo que liga, vão começar a ser trabalhados pelo Freud a partir da ideia de uma energia que vai se coadunar e vai fazer com que esse processo se estabeleça. Tá certo, gente? Vocês estão dando para acompanhar aí? Muito bem, muito bom. Sim, sim, estamos. Então, a gente vai ver, né, todo um trabalho do Freud em trazer a sua teoria para debater com essas perspectivas que até então eram as perspectivas vigentes para trabalhar as questões relacionadas aos processos de grupo. A partir dessa construção, torna necessário pensar as maneiras com que as metas dos sistemas libidinais elas produzem essas ligações e de que maneira que essas metas também elas produzem inibições. Então, Freud ele vai estar interessado em tentar compreender como que essa energia
elas vão sendo dessexualizadas, como a gente já viu nos 3 ensaios da teoria da sexualidade. Freud trabalha todo um processo de sublimação e de dessexualização e de inibição das energias libidinais e que vão começar a cumprir determinados processos de formação de determinadas metas, que vão ser essas metas do ideal de eu, de vínculos com outros sujeitos onde existe um processo de identificação homogêneo, de processos onde a questão da pulsão de morte e da agressividade vai ter uma outra forma de inscrição, onde vai se colocar terceiros ou grupos que têm discursos diferentes como inimigos, de projeções agressivas. Então, o Freud vai começar a se interessar para compreender esses mecanismos, levando em consideração os seus conceitos de narcisismo, de eu ideal, de ideal de eu, de libido, né? Uma gama de conceitos que ele já, de certa forma, já havia apresentado na sua teoria. Então, toda ligação libidinal, segundo Freud, ela tem a sua origem na questão sexual. Como a gente estava vendo, né, na pulsão e seus destinos, a questão relacionada à meta, nos próprios 3 ensaios da teoria da sexualidade, onde o Freud vai trazer a ideia de alvo, de finalidade, para pensar as questões relacionadas aos desvios. Mas essa pulsão ela pode começar a sofrer processos de inibição, de dessexualização, e essa dimensão sexual vai ser transformada. A partir da pulsão de vida, as metas sexuais devem ser, de alguma forma, inibidas para que esse vínculo se estabeleça. Segundo Freud, as 2 razões. Em primeiro lugar, deve-se considerar que, quando as metas sexuais são rapidamente atingidas e os impulsos satisfeitos, ocorre um desinvestimento libidinal que enfraquece, ao menos provisoriamente, a ligação. Então, Freud já começa a traçar a sua hipótese, né, de que, quando existe uma excitação muito grande e existe uma satisfação rápida, né, a tendência é um esvaziamento pulsional, como a gente viu no próprio texto A Pulsão e Seus Destinos, para pensar as questões relacionadas à fonte, à pressão e esse esvaziamento. E que esse esvaziamento, como nós vimos, ele vai se dar a partir da questão da morte ou da questão de um orgasmo. Inclusive, como eu havia falado na última aula, os franceses eles têm um conceito de orgasmo que é um conceito relacionado à morte, né? La petite mort. E um segundo momento para a gente pensar que é o período de repouso, refratário a novas excitações. Há, contudo, um outro efeito dos vínculos libidinais em que as metas do prazer sexual são inibidas. Embora esse efeito seja, de certa forma, antagônico ao primeiro, pode ser pernicioso para a vida societária. É a partir daí que podemos perceber as manifestações agressivas da pulsão, né, que seria a pulsão de morte. Então, a gente vai ver 2 fenômenos para pensar as questões de excitação da libido, que é um fenômeno que já visa, né, que visa a idealização, e o esvaziamento seria o processo de sexualidade, ou então uma outra vertente, que seria uma vertente da agressividade, que o Freud vai chamar de pulsão de morte. Então, o que o Freud está querendo mostrar? Que na formação de grupo, né, embora haja esses processos identificatórios que se dá no nível do ideal de eu, do eu ideal, tem alguns pontos de tensionamento que vai se desdobrar ou para as questões de esvaziamento voltado para uma questão sexual, ou então para momentos de agressividade.
Eu acho que, por exemplo, é muito fácil a gente perceber isso, né? Basta que vocês terem uma certa capacidade de observação, mas para ser um pouco mais didático, vamos levar em consideração o que acontece. Talvez, né, todos vocês já tenham assistido, pelo menos de uma maneira para passar o tempo, o que acontece num Big Brother. Então, o que acontece no Big Brother? Tem um determinado momento que as coisas, 2, 3 semanas ali, que as coisas, de certa forma, elas estão tranquilas e que depois começam a ter vínculos amorosos, cenas de excitação e cenas de agressividade e formação de subgrupos. Outros exemplos, a gente pode passar um dia com pessoas que a gente gosta, mas passar uma semana, 10 dias, 2 semanas com pessoas que a gente gosta, a gente sabe que vai ter pontos de tensionamento, né? Então, o que o Freud está querendo trazer? Ele está querendo compreender como que os processos de formação grupal, eles obedecem uma certa lógica libidinal, lógica pulsional, onde existem as questões relacionadas à pressão, à fonte, a determinados processos ali que podem causar apaixonamentos, algo do campo da sexualidade, algo do campo da agressividade, e que vão ser importantes para a gente compreender os fenômenos de grupo. Seguindo esse caminho, o Freud, já trabalhando essas questões dos processos grupais, ele vai utilizar como exemplo, para pensar as questões relacionadas à agressividade, a conhecida símile schopenhaueriana dos porcos espinhos. Alguém conhece, gente, essa história dos porcos espinhos? Não, eu não conheço. Não? Pois é, o Freud ele vai contar a história de que um grupo de animais, de porcos espinhos, estavam no inverno austríaco, e que começaram a sentir muito frio. E aí, para resolver o problema do frio, eles se aproximaram e ficaram bem grudadinhos uns nos outros. E aí, depois de algum tempo, eles perceberam que eles estavam sangrando. E eles acharam isso muito estranho. Começaram a ver que um estava ferindo o outro. A gente está usando isso para pensar as questões relacionadas à pulsão de morte. Então, nesse momento de que um porco-espinho começa a ferir o outro, eles veem que a proximidade de um com o outro estava causando uma angústia, um desespero, um sofrimento físico. Estavam pagando com o próprio corpo. E aí eles tentaram se afastar um pouco para não morrer de frio, né? Mas, ao mesmo tempo, para não sofrerem a agressividade que um gerava no outro. Então, encontrando ali um determinado lugar para, ao mesmo tempo, se aquecerem, mas sem se machucar. Então, essa metáfora, né, que é uma metáfora, inclusive, bastante conhecida do Freud, dessa referência que ele vai fazer a Schopenhauer, e que o Freud vai, de certa forma, trabalhar, né, essa questão da formação do grupo, da agressividade, e que é importante que o grupo encontre um espaço transicional, né, para falar um pouco do Winnicott, que, de certa forma, propicie um certo conforto e um certo aquecimento, sem deixar que esses porcos espinhos ou esses sujeitos eles se machuquem. É isso que o Freud está tentando compreender a partir dessa metáfora.
Então, ele começa a entender isso, né? E começa também a pensar, mas como que a gente pode pensar essas formações de grupo e de hostilidade? E que como que isso, de certa maneira, vai fazer parte, né, que a gente vai encontrar aí na nossa vida, né, na forma que a gente vai encontrar determinados sujeitos, né? E aí ele vai começar a dar algumas características. Existem dois grupos. A questão da agressividade, ela acontece em vários níveis. E ela vai acontecer num outro conceito que o Freud vai propor, que seria o narcisismo das pequenas diferenças, né? Que vai ser também um conceito muito importante. Alguém já ouviu falar desse conceito do Freud? Narcisismos da pequena Sim, diferença? Né? sim. O Aham. Freud ele vai mostrar, né, que vários grupos eles se odeiam mutuamente, mas é importante a gente levar em consideração, né, aí também já indo um pouco mais além do Freud, mas como se fosse o avesso do espelho de cada um e que é necessário que os dois existam, inclusive para cada um existir. Então ele vai falar, vai utilizar como exemplo os ingleses e os franceses, os portugueses e os espanhóis, né? A gente poderia trazer vários outros exemplos. Aqui, os brasileiros, os argentinos, os torcedores do Fluminense e do Flamengo, aqui em Belo Horizonte, os atleticanos e os cruzeirenses. Então, você vai perceber que existem determinados grupos, por identificação, ou seja, pelo processo identificatório, onde os membros destes grupos se identificam porque eles colocam um determinado líder ou uma determinada ideia na dimensão do ideal, né? Aí tem todo o conceito que o Freud vai trazer, que é o conceito de ideal, né? Que é um conceito importante para a gente pensar isso, ou seja, do ideal de eu, aquilo que eu quero ser, né? Então, se eu sou flamenguista, se eu sou atleticano, né, eu coloco esse time no lugar do ideal do eu. Então, é muito comum a gente ver esses processos de identificação, pessoas com a blusa do Flamengo, com a blusa do Corinthians, com a blusa do Fluminense, né? Alguns, inclusive, que aparecem de uma maneira, um processo de identificação que se dá num nível muito intenso. Então, a gente tem que ver também como que essa identificação se dá em alguns sujeitos, né? Por exemplo, alguns sujeitos que trabalham para empresas, literalmente, mais. Então, essa ideia de vestir a camisa é assim, o próprio corpo, essa proposta da empresa, desse grupo, né? E que ele acaba se confundindo com essa ideia. Isso que o Freud está começando a tratar, por que grupos diferentes rivalizam tanto e que se organizam em torno de algum ideal, que aí seria algo que liga esses sujeitos, que seria a formação de um narcisismo das pequenas diferenças, e que projeta o ódio e a agressividade para um outro grupo externo e que exclui esse grupo. Todo esse processo de funcionamento da agressividade em determinadas formas de organização grupal é muito interessante. A gente vê também, né, quem trabalha com família, outros tipos de grupo, tem sempre um na família que é o bode expiatório, ou a ovelha negra da família. Fulano de tal não tem jeito,
não dá certo. Aí ele funciona ali como uma certa agressividade, um alvo de agressividade que é direcionado a esse sujeito. Então, tem todo um mecanismo de funcionamento nos processos grupais, onde a gente pode ver os destinos daquilo que liga, daquilo que funciona no campo do ideal, e o destino daquilo que desliga e que funciona ou coloca algum sujeito no lugar de dejeto, no lugar do problema da família, ou alguns sujeitos no lugar de idealização. Né? O que o Freud está interessado em compreender? Como que se dá esses mecanismos de funcionamento, de idealização e de agressividade. Então, seguindo esse caminho, muito interessante que, juntamente com isso, eu não sei, né? Eu acho que talvez algumas de vocês, né, conheçam o filme A Onda. Não sei se vocês conhecem, né? Alguém conhece o filme A Onda? Ou o Luiz? Conheço, professor. Conhece, né? Esse filme ele foi um grande modelo, né? Um filme que um professor da escola de Palo Alto, na Califórnia, ele foi questionado por alguns alunos por que Hitler conseguiu convencer uma massa tão grande. Acho que valeria a pena, gente, vocês assistirem esse filme. É um filme de fácil acesso, né? Eu acho que a Bia pode localizar ali na internet e colocar no grupo. Então, oi? Então, né, a partir do momento que esse professor de história ele foi questionado pelo grupo de alunos para tentar compreender, né, por que Hitler havia convencido um número imenso de pessoas, de alemães, para acreditarem nas ideias dele, o professor, no lugar de explicar, ele fez um experimento com a turma. Ele chegou no dia seguinte com um discurso autoritário, impositivo, intransigente. As pessoas começaram a aderir ao discurso dele, começaram a se sentir convencidas. As pessoas começaram a se organizar, criaram um símbolo, uma blusa dentro da escola, e começaram a amar esse professor incondicionalmente. Esse filme, ele é para nós entendermos, inclusive o texto do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, onde o processo de identificação de um determinado grupo, dos membros desse grupo, se dá com um líder ou uma ideia. E, juntamente com isso, esse grupo começou a segregar os outros grupos da escola, as outras turmas, os outros grupos, e outras pessoas que começaram a se interessar por esse tipo de formação grupal que esse professor estava produzindo na escola e se identificaram por esse discurso que o professor estava fazendo. E aí, né, então, esse conceito é importante, principalmente quem já tem um certo conhecimento do Lacan, porque isso é um tipo de identificação que se chama identificação imaginária. Tá? Isso é um conceito importante, que a gente entende muito claramente o que seria uma identificação imaginária se a gente assistir esse filme que eu estou citando aqui, né? Psicologia a Onda. E aí, nesse caminho, a gente vai assistir, né, todo um processo de formação desse grupo, só que num determinado momento, eu vou dar alguns spoilers aqui, eu peço desculpa para vocês,
a gente vê que o professor ele se afasta. E é isso também que o Freud vai falar de um sentimento de pânico que acontece quando o líder se ausenta. E aí as pessoas começam a entrar em pânico, começam a falar, nossa, mas o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E tem um determinado sujeito, um aluno ali, que é um aluno psicótico. E quando ele, no início do filme, quando ele se identifica com a proposta do professor, inclusive os próprios pais do menino procuram o professor para agradecer, para falar, meu filho está mais interessado, está mais obediente. Mas depois, quando o professor se afasta, esse mesmo personagem, ele entra numa crise, ele entra num processo de surto que, né, vai acontecer um momento trágico no final do filme. Então, o que nós temos nesse filme? Como que se dá o processo de identificação imaginária e como que o Freud vai tratar, principalmente, das questões relacionadas ao processo de identificação e os desdobramentos desse processo de identificação quando o líder se ausenta. No texto, o Freud vai trabalhar o processo de identificação utilizando o conceito de como se o sujeito ele estivesse hipnotizado. Então, vocês vão ver um capítulo desse texto do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele vai falar que existe uma forma de se identificar com o líder que se dá dentro de um processo igual ao processo de identificação, de hipnose. Aí ele vai utilizar, ele vai titular o nome desse capítulo, Estar Amando ou Estar em Hipnose. É como se os membros desse grupo, a partir de um processo de identificação, de colocar o líder ou uma determinada ideia no campo do ideal, e esse mecanismo de funcionamento de mudança do eu ideal para o ideal de eu começa a se estabelecer, como se eles estivessem se identificando com esse líder, como se estivessem hipnotizados, tivessem um certo processo ali de momento de formação grupal, como se fosse uma hipnose, como se fossem ovelhas, como se fosse um rebanho ali, obedecendo e fazendo tudo que aquele líder deseja. Né? O Freud vai começar a pensar nisso. Ao mesmo tempo, o que o Freud está querendo compreender? Como que se dá esse processo de identificação e de formação de grupo? Isso é como se fosse aquilo que o Freud vai tratar, e eu trabalhei nesse artigo que eu publiquei na revista Ágora, como se fosse um Wunfantasie, ou seja, uma fantasia do povo, como se existisse uma fantasia grupal. Tá? É um conceito da psicologia de grupo, da psicologia social, que como se um grupo fantasiasse coletivamente. Daí esse conceito da fantasia grupal, né, que o Freud trabalha no Totem Tabu e trabalha também nesse texto Psicologia das Massas. E isso, gente, para a gente for pensar isso hoje em dia, né, no campo político-social hoje, é uma determinada maneira da gente compreender os fenômenos políticos na contemporaneidade. Por que as pessoas hoje elas está difícil da gente conversar com as pessoas, porque as pessoas têm certeza das suas opiniões políticas e acham que a sua opinião política ela é a opinião verdadeira. Se a pessoa ela fantasia no nível grupal de que a opinião política dela é a opinião verdadeira, essa dimensão da política, que é a essência, que é a argumentação, a escuta, a contra-argumentação, ou seja, o diálogo para se encontrar um ponto melhor, não está existindo. Né?
A gente está vendo posições bastante enrijecidas do ponto de vista político, onde a dimensão da dialética, que é a essência da política, ela não tem esse tipo de inscrição. Então, é esse enrijecimento e essa falta de pensamento crítico que interessa a Freud nesse texto. Ao mesmo tempo, né, quando Freud começa a caminhar com isso, ele traz a ideia de que essa dimensão do ideal e essa dimensão de uma certa idealização, ela parte para a ideia, para a gente pensar dois grupos artificiais que seriam o grupo da igreja e o grupo do exército. E ele demonstra que esses grandes grupos artificiais, esses dois grupos artificiais, que são bem importantes para Freud, para a gente pensar a formação do grupo, ele se dá de uma maneira extremamente enrijecida, né? Vamos pegar alguns padres, alguns seminaristas, ou alguns soldados, né, que trabalham no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, ou outro tipo de polícia, aonde existe, né, um discurso muito rígido, e como que eles se identificam com esse discurso, né? Ele vai trabalhar isso para mostrar os processos de identificação e os processos de idealização do grupo. Demonstrando também que existe dentro desse fenômeno de grupo, ao mesmo tempo que você se identifica a uma determinada ideia, a um determinado líder, você, ao mesmo tempo, quando você não cumpre com determinadas expectativas deste líder, vem um sentimento de culpa, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos idealizações, nós temos algo ali que nós colocamos no ideal de eu, quando a gente não cumpre com a expectativa desse sujeito que está no ideal de eu, a gente introjeta o superego, e o que aparece é o sentimento de culpa. Então, o pacto civilizatório, ele aparece dentro dessa lógica ambivalente, idealização e culpa. Se você não cumpre a expectativa daquele sujeito ou daquela ideia que você coloca no campo do ideal, aparece o sentimento de culpa. Isso você encontra recorrentemente na clínica. Quando você... eu vou fazer uma prova para o Enem, você vai idealizar isso, aí você espera ter uma nota boa no Enem, você não cumpre com aquela expectativa que você tem, que você coloca no lugar de ideal, o que aparece? Aparece a culpa, né? Demonstrando que existe a idealização e existe a culpa. Então, todo esse processo de formação e identificação que se dá dentro dessa questão relacionada ao ideal de eu, né? Seguindo esse caminho também, o Freud está interessado, né, em demonstrar que essa questão que é muito evidente no texto Psicologia das Massas, Totem e Tabu, elas vão ser muito caras para o Lacan. Principalmente o Lacan no Seminário 17. O Lacan que vai propor a ideia do mais além do Édipo e vai tratar a ideia do Édipo como um sonho do Freud. Então, nesse texto que o Freud escreveu em 1921, é um texto importante, inclusive, para a gente entender como que Freud pensa a questão do pai, como que Freud pensa esse pai muito no campo do ideal, muito no campo de um pai dessexualizado, e que ele vai usar um significante em alemão, que é um significante muito importante para a gente pensar isso. Ele vai falar que o pai da psicologia das massas e análise do eu, ele vai utilizar o termo Gefühlsbildung, que é a ideia de que
esse pai é um pai que produz um tipo de ligação que está essencialmente no campo do ideal. Os laços emocionais do pai, ele vai usar esse termo, é um Gefühlsbildung, tá? Ou seja, é algo que está no campo do ideal. E isso vai ser muito caro para Lacan, porque Lacan vai trazer a ideia de que o pai ele não está no campo apenas do ideal. Então, ele vai dizer que Freud, isso no seminário 17, tenta salvar o pai, ele tenta... O Édipo é uma casca de banana na qual Freud se escorrega, e que o pai, segundo o Lacan, no seminário 17, estaria muito mais próximo do pai, que é um pai gozador, e que é um pai que teria o seu desejo direcionado para alguém ou alguma coisa, que seria o pai da perversão, né? O pai que transmite algo do seu gozo, algo do seu desejo, da sua forma de se colocar no mundo como sujeito desejante. Então, o Lacan, quando ele começa a trabalhar o conceito de perversão, pai-versão, ou as versões do pai, ele vai nesse texto freudiano para mostrar que Freud, de certa maneira, tentou salvar o pai, colocando o pai apenas no campo do ideal. Então, isso é apenas um adendo aí que é importante para a gente, quando a gente for ler o seminário 17, a gente tem que ter isso em mente. Principalmente a lição do mito à estrutura. Gente, eu acho que é isso, né? A gente já estou aqui avançando aqui o nosso tempo. Vamos conversar um pouquinho, abrir aqui para a gente discutir o que vocês acharam do texto. Eu já coloquei filme lá no grupo e coloquei aqui no chat também para quem quiser, tá? Eu perdi, você sabe? Acabou que eu fiquei também sem conexão, o Pedro, mas depois eu quero ouvir com calma a gravação, porque é um texto que me interessa muito, sabe? E eu comecei também um cartel no seminário 17, que eu acho assim, que é um seminário tão importante, lembra? Estudar bem, né? Agora você está falando desse seminário 17, quer dizer, ter essa visão aí do pai que o Freud quis salvar, né? Interessante isso. E é aí que o Lacan vai começar a, vamos dizer assim, produzir um declínio do pai, né? E vai começar a colocar o pai muito mais no campo do desejo, não mais no campo do ideal, igual ele vai propor nesse livro, né? Mas aí a gente poderia depois, né? A gente poderia pensar numa lição. Eu poderia depois ler com vocês aí essa lição e trabalhar de uma forma mais sistematizada, vamos dizer assim. Legal. Fala, Alzira. Quando o Pedro falou que o Lacan vem modificar essa ideia do Freud, né, do pai relacionado ao ideal do eu, e que ele começa a desmistificar isso. E dá essa ideia de pai, porque aí você fez a conexão com perversão, né? O pai no campo do desejo, você disse. Me pegou um pouquinho aí, você podia falar um pouquinho melhor sobre? O Lacan, a partir do seminário 17, ele vai dizer, por exemplo, que o que interessa a ele seria muito mais o pai no campo do desejo do que o pai a partir do Édipo. Né? Vamos dizer assim, o Édipo, o pai ele está destacado ali, ele entra como um rival, mas ele não participa da cena. Você não vê o Édipo
no Édipo freudiano, o pai participando da cena, o pai se colocando como sujeito desejante na cena. Né? O que interessa a Lacan em desconstruir esse Édipo é mostrar a dimensão desejosa do pai. Aí eu acho, inclusive, se a Bia quiser, eu tenho até um artigo que eu escrevi, saiu no Tempo Psicanalítico, a revista do Tempo, do Instituto Iracy Doyle, que eu trabalho isso, uma passagem, inclusive no Seminário 11 já tem alguma referência para pensar isso, uma passagem que o Lacan vai falar no Seminário 11, né? Aquilo que o pai transmite, Kierkegaard nos ensina. Aí ele vai falar assim, é o seu pecado. Ou seja, a dimensão do desejo do pai, a dimensão do gozo do pai. Então, Freud, no Seminário 11, ele já traz essa possibilidade da gente pensar isso. Depois, no Seminário 17, ele vai falar que o que interessa a ele é o fato do pai de Totem Tabor desejar as mulheres. Então, não é um pai qualquer, é a forma que o pai deseja as mulheres. Né? Toda a questão da impossibilidade começa a aparecer. E no Seminário RSI, ele vai dizer, o que interessa é aquele pai que tem o seu desejo perversamente orientado por uma mulher. Né? Ele vai falar que como que o que interessa não é a figura do pai como lei, mas a figura do pai enquanto sujeito desejante. O que ele faz com a sua própria castração? Que o pai, então, para Lacan, é um sujeito castrado. O que quer dizer ser castrado? É um sujeito que tem que saber fazer algo com o seu desejo. Então, você vê todo esse processo aí, que vai saindo em 1921, aí, o pai está no lugar do ideal, inclusive usa esse termo, que é Gefühlsbildung, que tem essa dimensão da dessexualização da figura do pai, até um pai que tem que saber fazer algo com o seu desejo. Né? Um pai que traga a marca do seu desejo. E que tem a ver com esse pai contemporâneo. Né? Hoje em dia, raramente a gente encontra essa figura do pai como lei, do pai como dentro das famílias, né, como aquele... não, você não encontra mais essa figura paterna. Né? Esse Édipo clássico aí, ele está em desuso completo. Então, ele vai declinando o pai e apontando o pai como uma figura desejante. Até pensar, inclusive, se você for pegar, né, a partir do RSI, depois, quando ele vai trazer as teorias dos nós, o quarto nó borromeano, que é o nó do neurótico, o quarto nó que vai produzir o enodamento é perversão. Né? Se você pegar os 4 nós lá no Seminário 23, que é o que produz o enodamento, o quarto nó é o da perversão, o nó do neurótico. Ou seja, é algo desse pai que transmitiu algo do campo do desejo. Isso, a gente poderia, inclusive, né, se a gente tiver tempo assim, para pegar cada passagem, terminar, né, vamos pensar nisso aí depois. Acho super interessante. Agora, assim, quer dizer, é o desejo da mãe também que introduz o pai, né, Pedro? Eu fiquei um pouco com aquela... Eu acho que no Seminário 5, né, que ele traz... Isso é mais lá atrás, né? Quer dizer que ele sai... Depois fica mais essa questão de saber fazer algo com o impossível da relação sexual, né? Assim, é a questão dessa impossibilidade da relação sexual, mas o que o pai faz diante desse impossível? Né? Como que algo dessa impossibilidade que tem efeito de transmissão? Né? Quer dizer, como é que ele lida com a castração, né? Exatamente. Transmite a castração do pai para o filho, né? Aí o Lacan dá a volta, né? Aí ele
dá a volta, inverte mesmo o negócio e... Ele vai bem além do Freud nesse sentido, né, Pedro? Assim, aí ele avança com a teoria mesmo, né? dá a volta, né, a partir dessa ideia do impossível, de real, da relação sexual, ou seja, ele, então, quanto sujeito castrado, como que ele transmite algo diante dessa impossibilidade. Isso aí é fundamental mesmo, né, na teoria. Agora, só voltando assim um pouco no Freud, né, nesse texto da Psicologia das Massas, quer dizer, quando ele coloca ali que o que se passa, né, no indivíduo é o mesmo que se dá no coletivo, isso tem uma força impressionante na teoria freudiana, né? Isso eu não sei se eu tenho essa dimensão, se eu consigo apreender, sabe, essa questão freudiana aí nesse texto. O que está em jogo aí é o que vai diferenciar a aposta da psicanálise com relação às outras psicologias. Eu entendo assim, a gente não pode pensar o sujeito desassociado do outro e do processo de identificação. O que está em jogo são os mecanismos de identificação que, de certa forma, criam um sujeito. Né? Nós somos sujeitos que existimos por causa da identificação, e a identificação ela vem sempre do outro, do social. Aquela aula que eu dei, né? Se a gente for pensar, não existe nenhuma gênese solipsista do sujeito. Nós não nos tornamos sujeitos do nada. Se nós não formos atendidos, né, no campo da demanda, da organização da pulsão e a transformação de algo que está no campo da necessidade em demanda e desejo, nós não nos constituímos como sujeito. É essa marca da organização da pulsão, né? E essa marca ela vai se dar a partir de vários registros. Inclusive, é importante a gente pensar também como que esses registros eles vão se inscrever, se a gente for pensar a partir da teoria lacaniana, que é o simbólico, o real, o imaginário, né? Esse texto do Freud é uma aula sobre identificação imaginária. Como que a identificação imaginária, a ideia de narcisismo secundário, ideal de eu, de líder, isso é tudo identificação imaginária. A própria identificação do pai, né? E aí, quando a gente quando o sujeito ele entra em análise, ele vai ver que o pai dele não é tão bom assim, que o político que ele ama tanto não é tão bom assim. Ou seja, você vai começar a trazer esse sujeito, né? Teve uma época na clínica lacaniana que a gente falava assim, trazer algo do simbólico. O que é trazer algo do simbólico? Algo demais no centro do pensamento crítico, né? De algo com menos excesso de imaginário, porque imaginário é idealização, é identificação, né? Então, essa passagem que eu falei do filme, né? Quando o professor desaparece, inclusive tem essa passagem do texto Psicologia das Massas, que fica claro também essa questão como que a angústia e a desagregação ela ocorre quando o líder desaparece, né? Então, essa função imaginária ela tem uma função de produzir uma certa âncora libidinal para os sujeitos, e o analista, dentro do consultório analítico, ele tem que saber manejar essa identificação imaginária, porque senão o paciente sai identificado com o analista, ele sai falando igual ao analista, sai usando a roupa do analista, né? Inclusive para formação. E isso, durante muito tempo, foi objeto de referência para a gente pensar a psicologia do ego, que ela se dava pelo viés imaginário. O tratamento dos sujeitos era o caminho do imaginário, que o Lacan vai criticar bastante ao longo da sua teoria, né? Do seu ensino, trazendo
a dimensão simbólica, né, acabando com esse campo do imaginário, e a angústia também. Né? Se a gente for pegar o esquema óptico que o Lacan trabalha, ele começa a mostrar no esquema óptico para mostrar que a teoria do vaso invertido tem um ponto ali que não reflete. E é esse ponto que não reflete que causa angústia, ou seja, o furo no imaginário. Por isso que a angústia ela é importante para a gente saber também, né? Você tem que angustiar o sujeito para você produzir esse furo no imaginário e fazer algo simbólico aparecer. Uhum. Uhum. O Pedro, você falou, né, que o sujeito contemporâneo é esse sujeito castrado que tem que se ver ali com o seu desejo, fazer algo pelo seu desejo. Aí você falou que nessa contemporaneidade o Édipo não tem mais essa força que durante muito tempo que o Freud veio, né, trazendo, defendendo durante a obra dele. Então, isso, você acha, qual é a implicação disso no sujeito contemporâneo? Essa transformação mesmo do pai, né? Que ele sai daquele pai idealizado, pai perfeito, maravilhoso, para um pai real, né? Mais castrado. Você vê o efeito disso sobre, por exemplo, a formação de uma criança? Então, aí o que a gente tem visto, né? O Lacan, num certo sentido, ele vai declinando esse pai, ele vai fazendo com que esse pai ele comece a trazer algo do seu desejo, da sua vontade, né? Então você começa a ver que quando ele abre para esse tipo de possibilidade, o pai que existe é esse pai da perversão, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ver também na clínica as psicoses ordinárias, onde esse pai ele não se inscreveu. Então, se existe um tipo de inscrição paterna no último ensino do Lacan, é o pai da perversão, e o quarto nó é esse quarto nó da perversão que vai amarrar os 3 registros, real, simbólico e imaginário. Mas não existe apenas esse tipo de amarração. Né? O que o Lacan vai começar a apresentar são formas de amarração entre real, simbólico e imaginário. Como paradigma, ele tem o caso Joyce, que faz um uso da escrita para produzir uma amarração. O pai do Joyce não conseguiu fazer esse tipo de inscrição e produziu um sujeito psicótico que teve que inventar um mecanismo que produzisse esse grampo. Uhum. Né, que vai fazer esse grampo, que vai amarrar esse real, esse simbólico, esse imaginário. Vamos pegar, por exemplo, esse caso do filme A Onda que eu falei com vocês. O professor ali também, de certa forma, ele teve um efeito de estabilização para esse aluno que eu falei para vocês. Ele produziu algo ali do campo do imaginário que organizou esse sujeito. Quando o professor saiu de cena, o imaginário destacou, ele entrou num processo de surto, acontece uma catástrofe no final. Por isso que é importante vocês verem as duas versões do filme A Onda. Tem a versão da década de 80 e tem a versão de agora, deve ter uns 15 anos, mais ou menos. A versão da década de 80 é trágica. Por quê? Porque o professor ocupou algo de uma estabilização imaginária. Como esse sujeito não tinha uma capacidade de organizar entre o simbólico, o imaginário e o real, ele encadeia o surto. Aí a gente tem que discutir o caso a caso. O Pedro, sabe o que me lembrei? Assim, o Gero Santiago, né, numa última jornada, ele defendeu uma questão que eu acho interessante, né, dizendo que a clínica hoje nos ensina a pensar esses 3 registros, né, mais do que propriamente o diagnóstico, se é neurose, psicose ou perversão.
e sim como que o sujeito ele lida com o imaginário, o real e o simbólico, sabe? Eu achei isso muito interessante, essa visão, né, que ele trouxe. Eu Mas assisti é uma isso palestra, mesmo, não sei se você concorda, concordo. Acho que é isso mesmo. abre mais, né, do que você simplesmente dizer assim, a estrutura é psicótica, né? Como é que esse sujeito lida, né, com esses 3 registros? É mais interessante do que propriamente a estrutura, não sei, eu acho que foi isso que eu entendi, pelo menos. Tem algo assim da despatologização, né? Isso, Que as pessoas também falam isso, o Gerson está falando muito disso a também. palavra é essa, Da despatologização são esse negócio de você ficar falando, esquizofrênico, é isso, é aquilo, mas e ver as formas de amarração, né? O delírio pode ser uma forma de amarração também. Eu mandei para vocês aqui o texto que eu falei do Kierkegaard, que o legal. Lacan fala. O teu texto sobre a angústia também é maravilhoso, viu? Está de parabéns, aquele texto é sensacional, muito bem escrito, gostei demais. Trabalho danado. Nossa, imagino, porque ali você, sabe, recolheu. E eu vou falar sobre angústia, sabe? Fui convidada numa palestra sobre angústia. Esse artigo meu é super citado, o artigo mais citado que eu tenho. Deve ter umas. Sensacional, está de parabéns. Uhum. Muito bom mesmo. Eu vou usar, vou citar ele também na minha palestra, viu, Pedro? Esse aí deu trabalho. Esse outro também deu trabalho. Esse aí é super cabeção também. Eu li Kierkegaard bastante. Então, lá quando ele joga esses negócios aí, você tem que trabalhar. Exatamente. Ele bota a gente para trabalhar mesmo, né? Mas muito bom. Olha, eu gostei demais, Pedro. Tenho que te agradecer aí, sabe? A tua transmissão muito clara, muito pontual, né? Tem uma didática muito legal. Sim. Valeu mesmo. Muito obrigada. Muito bom. Gente, eu que agradeço aí, né? Vamos, né, Gilda? Vamos também manter aí os contatos para ver se a gente consegue fazer outras coisas. Agora eu estou indo para essa temporada de 5 meses em Nova York. Eu viajo depois de amanhã. Que bacana! Legal. Estou indo para lá de pós-doc, vou ser professor visitante na New School of Social Research. Olha! Bacana, parabéns. E aí, eu voltando, a gente continua aí com essa dobradinha. Vamos sim. Foi muito bom, eu gostei muito. Gostei muito de conhecer o teu trabalho. Com açaí. com mate gelado. Mas foi bem legal, eu gosto, né? Eu tenho contato bom, eu tenho vários colegas aí no Rio, fiz doutorado aí, tem principalmente o pessoal da universidade, tem muitas pessoas queridas aí. Que bom. Eu vou marcar de você vir aqui. Você vai ficar 5 meses aquela lá. Visita, né? Aquela visita. Lá na Cidade das Artes. Eu vou chegar depois do Carnaval, quando o ano começa, aí a gente legal. faz um bem bolado aí. Vamos sim, vamos fazer sim. Presencialmente, né? Boa viagem. Muito bom. Boa viagem, muito obrigada. Pedro, muito obrigada. Tá, gente, eu vou mandar o certificado para vocês essa semana. Assim que o professor aprovar, eu já encaminho individualmente para cada um. E se a Gilda e o Pedro me permitem, eu quero deixar o convite aqui também para esse curso novo que a Gilda está trazendo para a gente, né? A Solidão e o Amor com a Beth Bunot. E aí eu acho que a Gilda pode falar um pouquinho, né, Gilda? A gente está propondo, né, essa parceria aí, vou falar sobre a solidão, que é o 3º capítulo da minha tese, Solidão do Sexual, e ela vai falar sobre o amor nas artes visuais, né? Vou trazer também o Vitor Arruda, com aquele que ele se nomeou Caçador Solitário, né? Então, eu vou falar um pouco disso junto com a Beth Bunot, abordando as artes, né? Ela vai falar sobre Picasso, sobre alguns artistas, né? A relação da Frida Kahlo com o Diego. Então, vai ser uma parceria aí que a gente... Depois vamos também ir lá para a Cidade das Artes, no dia 1º de dezembro. Vamos finalizar o ano
com esse tema também, do amor e da solidão no sexual. Ah, legal. Ah, E a legal. eu quero Comemorando os 9 anos de Os projeto. 9 anos lá do Interlocuções, na Cidade das Artes. Vamos É. comemorar. Quero parabenizar também a Bia pela organização, pela presteza dela. Nossa, foi Isso mesmo, perfeita. Ela Muito é bom. demais, realmente. Demais. Bia, Obrigado, de Bia. parabéns. Cuidadosa. Ô, gente, se Muito. alguém tiver interesse também de participar do meu grupo de orientação, a Andresa, por exemplo, ela participa desse grupo. É toda segunda-feira, 8h, que eu oriento projetos pela UFMG, né, de mestrado, doutorado. Então, quem tiver interesse aí, pode se juntar a nós, que estamos lá trabalhando. Ah, legal. Mas qual é o link que a gente entra? Me manda uma mensagem no privado que eu posso incluir. Tá ótimo. Tá bom, então. Muito obrigada. Muito Gilda. obrigada. Parabéns também. Obrigada também. Gilda, obrigada. Bia, todos vocês. Todos vocês. Obrigada, Tchau, gente. Beijo para todos. Abraço Adorei aí. conhecê-los. Tchau. Tchau.